Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um Sem Cortes aqui para o canal. Eu gostaria de falar com vocês a respeito do quanto é relevante e importante nós nos envolvermos com a igreja local. Então que Deus possa abençoar essa nossa reflexão, sinta-se à vontade nesse canal, que você possa se inscrever, compartilhar esses vídeos e mais uma vez que Deus abençoe esse nosso momento. Bom, em primeiro lugar, nós deveríamos considerar como importante, como relevante para a nossa vida, todo assunto que Deus considera importante. O crivo, o filtro que deveria fazer com que nós nos preocupássemos com um assunto ou com outro, seria a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra os temas que o próprio Deus considera relevantes para nós. Ao longo das Escrituras, nós percebemos quais são os temas e quais são os assuntos e a maneira com que Deus fala conosco para que a gente saiba como a gente se relaciona com os outros, com Ele próprio e com o mundo. Então na Bíblia nós temos os princípios para a nossa vida como um todo. É interessante que ao olharmos para um dos temas da Escritura, Deus coloca para nós a igreja como sendo relevante. A igreja é tão relevante que Deus é o Senhor da igreja. E olha só, a igreja é a noiva do Cordeiro. A importância que Deus dá para a igreja é grandiosa demais. Há diversos textos, por exemplo, as epístolas paulinas, as cartas, direcionadas às igrejas. É Deus que levantou aquele povo, agora usando os apóstolos, para poder preparar, capacitar, estruturar, dar a devida estrutura para esse grupo de pessoas poderem crescer em santidade, diante dele, em piedade e assim por diante. Então Deus dá essa devida importância para a igreja, Então esse é o primeiro ponto. Nós deveríamos dar importância para a igreja porque o Senhor a considera importante. E quem somos nós, para não darmos relevância, importância e atenção para aquilo que o próprio Deus dá? Se nós quisermos nos aproximar dele, é interessante que a gente caminhe na linha que ele tem caminhado e tem nos indicado. Um outro ponto é que Deus nos criou como seres, como pessoas sociais. Nós somos seres sociais. Nós somos indivíduos dotados de características pessoais, características individuais, mas nós também somos seres sociais. Por exemplo, você já parou para pensar que nós só conseguimos nos conhecer à medida que nós conhecemos os outros ou à medida que nós nos relacionamos com os outros? Tem um filósofo chamado Martin Buber, se eu não me engano, ele fala muito sobre isso, no livro chamado Eu, Tu, se eu não me engano. E é interessante que a ideia é que a gente só pode se conhecer quando a gente se relaciona com o outro. Por exemplo, eu só sei que eu sou estressado ou calmo à medida que no momento de conflito com o outro, eu percebo a minha reação. Então é na reação que eu tenho com o outro que eu vou me conhecendo. Olha só que interessante, eu dependo e preciso do outro para me conhecer. Tem até alguns teólogos, e até essa ideia ela é muito disseminada, Nós nos conhecemos melhor quando nós conhecemos a Deus. É conhecendo a Deus que nós nos conhecemos. Por quê? Porque Deus é o parâmetro perfeito. Por exemplo, quando eu estou diante de uma pessoa, da minha esposa, por exemplo, ela é um pouquinho mais baixa que eu não consigo perceber que eu sou tão baixo assim. Mas quando eu estou diante de algum outro irmão ou outra pessoa um pouco mais alta, aí eu percebo o quanto eu sou baixo, o quanto a minha estatura é pequena, porque normalmente eu tenho que olhar para cima. Aí eu percebo, por comparação, que eu sou baixo. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós percebemos o quanto nós somos pecadores. Percebe? É na nossa relação com o outro, com Deus, que nós vamos nos conhecendo. E essa característica, ela faz parte de quem nós somos realmente. Somos seres coletivos, Somos individuais e coletivos ao mesmo tempo. Isso reflete, por exemplo, uma característica da Trindade. Percebe que a Trindade, ela é um só Deus, o Senhor é um só Deus, mas eles também são três pessoas, São três, e isso reflete unidade e diversidade. Essa é uma característica que Deus reflete na igreja, porque Deus faz com que indivíduos se reúnam. E aí nós temos um só corpo, num só espírito, num só propósito, e temos vários indivíduos, mas um só corpo. E aí isso reflete a Trindade,
porque nós vemos individualidade, nós vemos e também vemos unidade, né? Então nós vemos pluralidade, diversidade, mas também vemos unidade. Isso tudo tem a ver com o propósito de Deus para a igreja. Olha, um outro ponto importante é que Deus usa a igreja para nos moldar. Por sermos pessoas, seres sociais, Deus está usando essa estrutura para santificar a nossa vida. Meus irmãos, não tem nada tão poderoso, né? Tem vários elementos, vários meios da graça que Deus usa para nos santificar, mas a igreja, o casamento é muito poderoso como processo de santificação, mas a igreja, ela é tão poderosa quanto, porque ela é um meio que Deus instituiu para fazer isso conosco. É nos envolvendo e caminhando na comunidade que Deus vai desenvolvendo a santidade em nós. Deus usa as pessoas, Deus usa as conversas, as palavras, Deus usa tudo isso para que Ele trabalhe a santidade em nós, mas principalmente para que a gente caminhe para se parecer com Jesus. O ponto então, que é o foco desse vídeo, da nossa reflexão, é o quanto é importante nós nos envolvermos com a igreja. É na igreja que Deus vai desenvolver os nossos dons, as nossas habilidades, mas principalmente, como eu já pontuei, que Ele vai nos fazer e trabalhar para que a gente se pareça com Jesus. Eu acredito que esse seja o ponto principal de Deus para nós. Romanos 8, 28 vai falar muito bem que tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para que sejam conforme a imagem de Jesus. Então tudo coopera para essa finalidade, né? De que a gente se pareça com Jesus. E Deus está usando a igreja para isso. Então, quando a gente pensa em servir ao Senhor, muitas vezes a gente está olhando para o macro, está olhando para o país, está olhando para grandes estruturas, mas o que Deus normalmente faz conosco é nos envolvermos numa igreja local, é fazermos com que a gente se submeta à autoridade, que a gente se sacrifique por uma comunidade, e nisso tudo Ele vai desenvolvendo os nossos dons, Ele vai nos aperfeiçoando e, sobretudo, Ele vai nos ensinando a sermos como Jesus. Então fica aqui esse convite e até esse apelo para que você se envolva com a comunidade onde você está inserida. Se Deus te colocou ali é porque Ele quer te usar naquele ambiente. Ele quer desenvolver os seus dons, os seus talentos. Ele quer dotar você de poder espiritual para que você, servindo os outros, lavando o pé dos outros, você possa crescer à imagem e semelhança de Jesus. Não tem nada mais precioso do que isso. Percebe a importância da igreja, que Deus distribui os dons não individualmente para você isolado na sua casa. Ele distribui os dons para a igreja, é para a igreja, e está na igreja o compromisso do Senhor. Então Ele vai entregando dons, distribuindo capacidades, levantando pessoas para quê? Para abençoar esse corpo. E esse corpo é a voz de Deus, a palavra de Deus em primeiro lugar, mas é esse povo que vai carregar a palavra para a sociedade. Então, o poder que nós recebemos no domingo, nós manifestamos na segunda, mas percebe que isso é algo coletivo, é algo que Deus está derramando sobre grupos, sobre o coletivo. Então, que Deus possa te abençoar, te dar essa graça. Espero que você tenha sido incentivado a se engajar na comunidade local e que Deus possa abençoar a sua vida de maneira especial. Mais uma vez, que Deus possa estar aí te dando muita graça, que você continue acompanhando o canal e assistindo os próximos vídeos. Ore por nós, ore por esse canal, que ele possa alcançar mais pessoas e que isso possa ser uma bênção à medida que Deus deseja que assim seja e que Ele nos empurre, para alcançar mais pessoas e fazer a vontade dEle. Mais uma vez, valeu pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo.